Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para a Carol, para os nossos ouvintes, também para quem nos acompanha por imagens aí no YouTube, nos aplicativos, na Globoplay, em todos os lugares. Oi, Vera, boa noite. Vera, vamos começar a edição de hoje trazendo aqui para o nosso ouvinte algumas declarações do presidente da Câmara, Hugo Motta, que falou hoje sobre aquela história dos penduricalhos para os servidores públicos e também sobre a autonomia do Banco Central. Motta rebateu as críticas sobre a aprovação do projeto que permite que servidores do Congresso ganhem acima do teto constitucional e disse que não se trata de trem da alegria, essa foi a expressão que ele usou, mas de um reajuste justo, como foi feito aos servidores de outros poderes. A gente lembra que esse projeto aumenta o salário em 8%, mas estabelece gratificações que permitem o extrateto. Este é o problema, né? Motta disse que alguns servidores não vão mais querer ocupar cargos de responsabilidade. No entanto, ele saiu em defesa da decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que determina uma revisão dos penduricalhos em todos os poderes. Daqui a pouco você não vai ter servidor querendo ocupar esses cargos, porque são cargos de responsabilidade, onde muitas das vezes você é ordenador de despesa, você coloca o seu CPF, não está tendo, digamos, nenhum benefício do ponto de vista financeiro ao final do mês. Foi com essa coerência que nós aprovamos e não esse trem da alegria que infelizmente foi passado aí de maneira errada para a sociedade que nós aprovamos. Então a Câmara teve critério. Bom, durante a participação na CEO Conference, que foi promovida pelo BTG Pactual, Motta também descartou qualquer revisão da autonomia do Banco Central, pelo menos enquanto ele continuar como presidente da Câmara. É que fomos nós que capitaneamos a aprovação dessa autonomia tão importante para a segurança jurídica e econômica do nosso país. Então não está no nosso horizonte discutir a revisão da autonomia do Banco Central, porque é uma instituição que nós respeitamos, que tem funcionado bem. Bom, Vera, sobre os penduricalhos, né? Quando ele diz que tem servidor que não vai querer ocupar o cargo por causa das responsabilidades, só lembrando que esses penduricalhos, com os penduricalhos, tinha gente que ia ganhar 80 mil reais. O teto é de 46 mil. Por 46 mil dá para assinar muita coisa, né? Exato. O teto já é um salário muito acima do que ganha quase qualquer trabalhador brasileiro, mesmo aqueles que têm altas responsabilidades. Afinal de contas, o que a gente considera o teto é um salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, maior responsabilidade do que zelar pela Constituição e por quase todos os outros BOs do país, como fazem os ministros do Supremo, é difícil a gente enxergar. O que o deputado está pretendendo tratar como uma coisa corriqueira, banal e normal são algumas invenções dessa elite do funcionalismo que não estão à disposição de ninguém mais, de nenhuma outra atividade no Brasil. Como essa ideia de que você trabalhe 3 dias e aí tire uma folga, essa folga seja remunerada e essa remuneração passe a ser integrada ao seu salário. É um tipo de benefício que não se vê nem em grandes empresas, nem para grandes executivos e que não tem nenhuma relação com você assumir responsabilidades. Porque uma jornada de trabalho normal, em que você não remunere uma folga logo depois de um curto período de tempo, não exime ninguém de assumir responsabilidades e nem é um fator de afastar interessados em ocupar determinadas funções. Então, as coisas não se encaixam. Nessa fala, o deputado também fez ali uma longa tentativa de justificar o que foi feito na semana passada com base num certo princípio de isonomia muito distorcido, ou seja, ele falou assim, olha, o Executivo já tinha aumentado, o Tribunal de Contas já tinha aumentado, o Judiciário já tinha aumentado, então, praticamente, ele faltou dizer, faltava só a gente, como assim, né? A gente vai ficar fora disso. E ainda teve coragem de, fazendo esse discurso, normalizando essa farra, dizer que não se trata de um trem da alegria. Então, isso aí está muito descolado
do que a sociedade tem como visão do trabalho da Câmara, do trabalho do Senado, do trabalho desses outros órgãos todos que ele mencionou. Geralmente, a população tem muita dificuldade de ver algum retorno para a sua vida, para o seu dia a dia, para as suas questões desses super salários. Ela não consegue identificar em que medida essas castas de servidores estão trabalhando em benefício do interesse público e não só dos seus próprios privilégios. Então, o deputado fez um discurso muito distante da realidade. Não adianta de manhã você defender o fim da escala 6x1 e à tarde defender esse trem da alegria, porque essas duas coisas não se conversam, elas não dialogam e elas mostram simplesmente que você tenta usar uma coisa para neutralizar o desgaste da outra. Rapidamente, Vera, só queria trazer essa fala do Diogo Mota sobre a autonomia do Banco Central, porque essa discussão surgiu em meio aos problemas do Banco Master. Não. Uma reforma mais estrutural. A fala de Hugo Mota, né, que a gente já trouxe aqui, dizendo que não, enquanto ele continuar presidente, ele não vai trazer, não vai pautar, não vai discutir a revisão da autonomia do Banco Central. Isso. A gente vai ter a sonora? Bom, isso daí tem a ver com a discussão em torno do Banco Master, né? A gente vai ver ainda ao longo dessa edição que hoje se saiu em defesa do Banco Central e da sua autonomia, e isso foi mostrado como um caso que levou à possibilidade de investigações como a do Banco Master. Então, nesse aspecto, ele está correto. Não tem de rever, foi instituída há muito pouco tempo, o que falta é ampliar em alguns aspectos essa autonomia. Tem aí uma reivindicação antiga do Banco Central por maior autonomia monetária, maior autonomia financeira. Então, eu acho que as discussões no Brasil, para que a gente deixe de viver de stop and go, né, de você faz um avanço e volta algumas casas depois, elas têm que ser o seguinte: você estabeleceu uma conquista e uma melhora, um incremento de alguma política pública, tem que ser dali para frente e não ficar sempre, a cada ciclo eleitoral, discutindo rever coisas que foram feitas há pouquíssimo tempo.